Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. A Receita Federal admitiu acessos irregulares a dados fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal e também de familiares. A investigação apura possíveis vazamentos de informações sigilosas e ocorre no âmbito do inquérito das fake news, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Entre os casos investigados está a quebra indevida do sigilo fiscal da mulher do ministro, Viviane Bart de Moraes. Além dela, o filho de outro ministro do Supremo teve a declaração de imposto de renda acessada sem autorização. Diante dos indícios, o ministro determinou a abertura de uma operação da Polícia Federal para apurar o acesso indevido aos dados. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia contra servidores da Receita suspeitos de consultar informações sem autorização. A decisão também incluiu a quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, o afastamento das funções públicas, o uso de tornozeleira eletrônica e também o cancelamento de passaportes. Segundo a Receita Federal, os sistemas do órgão são rastreáveis e qualquer acesso irregular pode ser identificado e punido administrativa e criminalmente. Em nota, o órgão informou que não tolera desvios, sobretudo relacionados ao sigilo fiscal. Disse ainda que já havia aberto investigação interna e que desvios identificados foram comunicados ao Supremo. Até o momento, 7 processos disciplinares foram concluídos, com 3 demissões e outras sanções aplicadas. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Enquanto alguns brasileiros ainda aproveitam o último dia de carnaval, os foliões, o Brasil acorda aí com mais essa operação da Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes para investigar servidores da Receita Federal que teriam vazado informações sigilosas referentes aí a dados bancários e a imposto de renda. Várias perguntas jurídicas para fazer, uma delas principalmente é que toda essa operação ocorre no âmbito do inquérito das fake news, aquele inquérito aberto de ofício, ilegal lá em 2019, ou seja, há um desvio de finalidade do objeto deste inquérito para abarcar mais essa operação. Agora, pode vazar informação desse inquérito sigiloso, como vazou hoje em relação a essa operação, pode divulgar o nome dos servidores da Receita Federal, pode auditor da Receita Federal ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, eles têm prerrogativa de foro. Que mais que a gente pode perguntar, Marcília? Enfim, são camadas, né? Muitas camadas, mas a gente vai fazer algumas rodadas aqui, mas já jogo a bola para você. Boa noite. Boa noite, Paula, Piotr Cauti, Ana, toda a audiência. Bom, a primeira camada eu diria a mais superficial, mas se é que há alguma possibilidade de algo ser superficial nesse caso. O que a gente precisa entender de saída, é o seguinte: o STF está determinando de ofício uma operação policial contra a Receita sem pedido da PGR, sem pedido da Polícia Federal, sem que a gente saiba quais são os fundamentos jurídicos, sem que a gente saiba quais são os fatos, e está determinando, portanto, que eles próprios ministros investiguem aqueles que supostamente estão ou estiveram investigando os ministros. Então, isso tudo já dá um bom suco de legalidade, porque o que os ministros do STF poderiam ou deveriam fazer num caso como esse, ao suspeitarem de um possível vazamento irregular de dados seus, eles já nem deveriam saber se é irregular ou não, porque isso daí pode ser irregular. Quer dizer, se esses dados estão com a Receita e de alguma forma a imprensa obteve esses dados da Receita, não tem irregularidade nenhuma. A imprensa receber dados que são de interesse público, como, por exemplo, o pornográfico contrato de 130 milhões que a esposa do Moraes assinou,
Isso não é vazamento, isso é notícia. Isso é notícia de interesse público. Se o fato de alguma investigação estar sob sigilo devesse fazer com que ninguém soubesse nada sobre ela, que a imprensa não pudesse ter acesso a nada, não haveria imprensa. Até hoje a gente não ficaria sabendo de nenhum escândalo, por exemplo, de corrupção havido na história do Brasil. Porque, afinal de contas, alguém estava investigando alguma coisa em algum momento e a imprensa ficou sabendo. Então, se houve alguma irregularidade, os ministros nem têm como saber, a não ser que eles tenham uma polícia deles. E a gente aqui não está sabendo. Ou que sejam policiais e não ministros, além de fazendeiros, né, como disse o Toffoli, e a gente também não está sabendo. Então, assim, a irregularidade está no ar. Eles deveriam ter, ao suspeitarem de que há alguma irregularidade ou algum vazamento, comunicarem ou a PGR, ou ao Ministério Público, ou à Polícia Federal, e a Polícia Federal pedir a abertura de um inquérito, a PGR pedir determinar a abertura de um inquérito, e esse inquérito tramitar na primeira instância. Jamais no STF. Jamais no STF. Então, assim, a irregularidade jurídica começa aí. Se houve algum vazamento irregular, se houve alguma quebra de sigilo de ministro, e o ministro desconfia disso, ele deve noticiar para as autoridades competentes, que sejam de PGR ou Polícia Federal, pedem a abertura do inquérito, e esse inquérito tramita na primeira instância. E acabou, não tem ninguém com foro privilegiado, não faz sentido essa abertura de ofício, e não faz sentido uma abertura de um inquérito de ofício para investigar pessoas que estão investigando os ministros, e muito menos isso ser vazado, esses nomes serem vazados, porque toda a investigação está sob sigilo, menos os nomes dos investigados, é isso. E até ontem, o próprio Moraes estava dizendo que atacar ou revelar nomes de servidores, ou você expor servidores à crítica pública, é atacar as autoridades, é atacar as instituições, é atacar a democracia. Agora não. Agora, revelar o nome desses servidores no site do STF virou defender a democracia? Então, tudo está de pernas para o ar. O Moraes, que ele está fazendo nesse inquérito, parece claro, é tentando blindar a si, a sua esposa e aos seus colegas de investigações que estão em curso, né, a respeito dos ministros, das suas ilegalidades e dos seus crimes. De certa forma, atuando em causa própria aí nesse Com caso, certeza. né? Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Marcília já traçou ali os caminhos legais que deveriam ser seguidos, uma vez que a Receita Federal já admitiu que houve acessos irregulares de dados fiscais de ministros e seus familiares, mas, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news, usa, vamos dizer assim, um atalho, né, para investigar servidores da Receita Federal, que não tem foro por prerrogativa de função. Sim. Portanto, era um processo que deveria estar em primeira instância, se é que realmente houve esses vazamentos, enfim. Boa noite. Boa noite, Paula. Atalho, você foi muito generosa, né? Mais um abuso para variar. É irônico também aqui. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília, Caú, Tiana, a todos que nos acompanham. Paula, você leu uma frase no enunciado aí. O ministro determinou a abertura de uma operação da Polícia Federal. Essa frase que não podia mais existir no Brasil. É muito, toda hora o ministro determina a abertura de investigação da Polícia Federal. Não tem o que fazer. Veja só, agora nós estamos diante de um caso em que o sigilo fiscal no Brasil não é citado textualmente na Constituição, mas cabe ali na proteção à intimidade e à privacidade, está no artigo 5º, então, ou seja, é até cláusula pétrea. É compreendido ali dentro da intimidade, da privacidade, o sigilo fiscal. Vai usar agora algo extremamente positivo do entendimento da legislação brasileira para dizer que o Supremo foi aviltado por essas operações aí de servidores da Receita Federal. Só que usa uma ilegalidade, um arbítrio, um abuso para fazer essa investigação. Aí perdeu completamente a razão. Mas o Supremo vai insistir nessa tese que os ministros tiveram o seu sigilo fiscal violado. E aí vai continuar com essa conversa de que, como já mencionou o Marcília aqui, de um novo ataque à democracia. Isso está de novo nesse inquérito das fake news. Esse inquérito das fake news é o tal do 4781, lá de 2019. Esse negócio não fechou ainda.
continua aberto para o que der e vier ou o que interessar ao ministro Alexandre de Moraes. Esse é o ponto, ou seja, eu estou pegando algo que é sagrado na legislação brasileira, o sigilo fiscal garantido por esse entendimento da Constituição, ou seja, da proteção constitucional à intimidade e à privacidade, está no artigo 5º, ou seja, cláusula pétrea, para justificar um abuso. Quando isso vai parar? Parece que não, porque, de novo, vou reler aqui, o ministro determinou a abertura de uma operação da Polícia Federal para pôr essa frase que não poderia mais existir no Brasil. Nós estamos falando de investigar, imagina, vai chegar uma informação lá que, supondo que tem ali uma violação do sigilo do ministro Alexandre de Moraes. Ele vai dizer ali, olha, eu, ministro Alexandre de Moraes, aqui digo que o réu ou a vítima Alexandre de Moraes, de novo vai ter esse tipo de coisa. O Supremo não é o lugar ideal para isso, não deveria acontecer. Ou seja, o sigilo fiscal é protegido, mas é proibido o abuso, e de novo teremos abuso, já está tendo novo abuso diante do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, protagonizado pelo Supremo Tribunal Federal. A gente viu recentemente a corte, digamos, nas cordas, com o escândalo do Master, entre os ministros que estão com até o pescoço de acusações, o Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes com esse contrato, sobretudo, e as ligações que fez ao Banco Central. Então vamos tirar do sigilo também o que ele disse para o presidente do Banco Central, o Galípolo, naqueles 8 telefonemas que ele fez, 8 telefonemas no mesmo dia. O que é que o Banco Central está escondendo que deveria colocar em público agora? Então vamos, se já divulgou o nome das pessoas investigadas num inquérito sigiloso, o Supremo não defende absolutamente nada além dele próprio. E aqui nós começamos com o principal abuso, né? Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda. Em resumo, Ana, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news, mandou aí a Polícia Federal investigar também, né, aqueles que de alguma forma vazaram a informação em relação àquele contrato, né, o cabuloso, pornográfico contrato de 129 milhões de reais firmado entre a mulher dele, o escritório da Viviane Bart de Moraes e o Banco Master. Tudo isso ocorre no meio desse escândalo, desse furacão do Banco Master desde o fim do ano passado. Ontem, inclusive, falamos sobre essa decisão do ministro Moraes e hoje, então, o Brasil acorda com essa operação da Polícia Federal contra servidores da Receita. Temos Ana Paula ou acho que tivemos um probleminha de conexão? Então vou jogar aqui para Carlo Cauti no estúdio. Seja muito bem-vindo, Cauti. Quero te ouvir aí sobre essa operação de hoje, você que já estava comentando mais cedo no Faroeste. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Paula. Boa noite, Dona Cília. Boa noite, Piotr. Boa noite, Ana. Boa noite ao nosso público. Pois é um absurdo sem tamanho do ponto de vista jurídico e também político aquilo que está acontecendo, mas para resumir isso em uma capa, em uma manchete da Oeste, o título seria O Império Contra-Ataca, né? Ou A Vingança de Moraes, porque é isso que está acontecendo. Alexandre de Moraes viu que esse contrato injustificável que a sua esposa, melhor, o escritório da esposa, fez com o Banco Master, 130 milhões de reais, para não fazer absolutamente nada, se tornou um escândalo nacional. Ele perdeu credibilidade, a corte inteira, o STF inteiro perdeu credibilidade e continuou perdendo quando se descobriu que o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, que era relator do caso do Banco Master, recebeu dezenas de milhões de reais para a venda da sua participação nesse resort lá no Paraná, o Taiaiá, o famoso Taiaiá. Agora, se o problema é que algum funcionário da Receita acessou os dados de um contrato entre um escritório de advocacia e um banco privado, o que tem a ver o Supremo Tribunal Federal? Só porque a esposa do ministro seria a sócia, uma das sócias nesse escritório. Então isso não tem nenhum foro privilegiado, isso tudo não existe foro privilegiado. Então é óbvio que isso é uma tentativa de coibir qualquer tipo de investigação, de alertar, de avisar, né, de uma forma quase criminosa, qualquer outro funcionário público. Não ousem investigar, não ousem apurar, não ousem tentar esclarecer a qualquer coisa que aconteça em volta do Supremo, né, porque a resposta será violentíssima, a resposta será truculenta, porque divulgar os nomes, não só os nomes, Paulo, os nomes, os cargos, a lotação atual, até o salário dos funcionários suspeitos, são suspeitos, não são condenados, até mesmo o ingresso, a data de ingresso no serviço público, isso tudo foi divulgado dentro
de um inquérito sigiloso, ou seja, é um absurdo dentro do absurdo. Então, assim, é claro que é uma tentativa de Moraes de se vingar de aquilo que ele considera um vazamento que levou à informação do contrato injustificável, faraônico da esposa, e é também um alerta, um aviso para outros funcionários públicos: não ousem investigar o Supremo, porque a vingança virá e virá desta forma. É uma forma de coação, né? Agora sim, Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda, Ana. Boa noite, Paula, boa noite, professor, boa noite, Cauti, Piotr, boa noite à nossa audiência. Paula, estava ouvindo todos vocês aqui, passei os olhos também nas redes sociais, né, para ver a temperatura, o que alguns jornalistas estão dizendo. E sabe o que é curioso? Eu não vou repetir, que as minhas anotações vai diretamente casa com o que vocês estavam dizendo aí, eu não vou repetir, mas eu achei interessante que você passa os olhos nas redes sociais e algumas pessoas, né, envolvidas com a imprensa reclamando, né, da quebra, né, do sigilo do ministro Moraes. E vejam vocês, achando um absurdo a quebra do processo legal no Brasil. Essa é a piada do dia, né? Vocês falavam do inquérito das fake news, do inquérito do fim do mundo desde 2019, um balaio aberto há 7 anos e é um buraco negro de alguma galáxia, cabe absolutamente tudo lá dentro. Você precisa de alguma coisa, joga lá, você precisa ameaçar alguém, joga lá dentro, tudo de ofício. E as pessoas, tem gente, acreditem se quiser, que estão indignadas com a quebra do devido processo legal com o ministro, né? Sendo que o que vocês disseram, né? É um ministro que é vítima, é investigador, é julgador, sempre ele. E aí, o ministro que é diretamente envolvido, né, o relator do caso, inclusive esse caso, ele é mencionado naquela ação do Donald Trump, das empresas de mídia do Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes na Flórida. O ministro Dias Toffoli é mencionado naquele processo, porque começa com Toffoli passa a relatoria para o Alexandre de Moraes e a banda toca, como nós vimos. Agora, é curioso também que no Brasil de 2026, né, as investigações que são oficialmente sigilosas, como esse inquérito, ninguém sabe absolutamente o objeto que acontece lá dentro, elas são politicamente públicas, né? É igual aquele Animal Farm, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros, ou seja, as informações são sigilosas, mas algumas a gente pode tornar públicas, não tem problema. Paula, eu queria jogar uma pergunta, desculpa, é abuso com o professor Marcília, eu não sei se vocês comentaram, porque a minha conexão caiu aqui rapidamente, mas é claro, né, que a Receita admitindo esse vazamento, tudo é muito grave. Mas tornozeleira eletrônica, cancelamento de passaporte, tudo isso faz parte do tal processo, né, devido processo legal, que muitos estão reclamando que não foi respeitado? Só pegar uma carona, pegar uma carona, né, porque eu já comecei o programa mandando umas 3, 4 perguntas, bombardeei o Marcília. Eu mandei mais uma. Não, só para pegar uma carona, porque realmente a Ana falou do uso de tornozeleira, cancelamento de passaporte, mas teve também a quebra de sigilo bancário e fiscal. E aí surge uma informação, uma notícia de que há uma suspeita de que os servidores teriam vendido informações dos dados sigilosos dos ministros do Supremo. Seria por isso, talvez, a quebra de sigilo, Marcília, nesse sentido? Então, vamos pegar esse percurso e vou dar um overview sobre essas questões. A gente já falou aqui que há uma ilegalidade nessa investigação de raiz, né, que é o fato de você não ter, essas investigações não terem partido do órgão competente, né, e sim da vontade do Moraes. Como tudo o que nasceu nesse inquérito das fake news. Então, esse é o primeiro ponto
é que é tão naturalizado já esse primeiro ponto que a gente, enfim, passa por cima tranquilamente. Aí vem a segunda questão. O que motivaria, o que eles estariam buscando nessas investigações? Eu acho que a gente pode ter aqui, dividir em três razões estratégicas, vamos dizer, do Moraes. Eu estou dizendo do Moraes, mas, sinceramente, eu, nesse momento, duvido que só o Moraes esteja envolvido de ministro nesse inquérito. Tomara que não seja a corte inteira, porque quanto mais gente estiver envolvido nesse inquérito, significa que mais gente está envolvido nas investigações que esses dados obtiveram, ou seja, mais gente tem algo a esconder de nós, né? Mas, enfim, mais gente do que o Moraes, com certeza. O que eles querem? Eles querem, primeiro, descobrir quem vazou o que até agora já apareceu. Então, o contrato da mulher do Moraes, o Toffoli ser dono, ainda que indiretamente, de um cassino clandestino, coisas assim. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é isso que você acabou de falar. Existe aí uma corrente dizendo que esses servidores teriam vendido esses dados a terceiros depois que houve a quebra. Essa venda a terceiros, né, poderia fazer com que, então, esse inquérito buscasse saber quem vendeu, para quem vendeu, por quanto vendeu, na mão de quem está isso e qual a intenção. Essa é uma possibilidade. Mas também tem uma terceira possibilidade aqui de que essa venda seja uma especulação para tornar esses vazamentos ilícitos e ilegais. A gente mencionou aqui que você vazar para a imprensa não é ilícito. Mas se houve alguém que comprou da Receita Federal um dado e isso foi parar na imprensa por meio de uma venda, e aí sim é ilícito você vender os dados dos outros, bom, tudo aquilo que esses dados mostrarem não poderá ser usado como prova contra os ministros, porque serão provas obtidas por intermédio, por via ilícita. Então, eles não poderão ser acusados daquilo que esses dados mostrarem. Vocês percebem? Então, ou a gente teve aqui uma venda e esse inquérito está querendo buscar isso, ou essa venda pode ser parte até de uma estratégia do próprio STF para dizer que esse vazamento, até para a imprensa, foi ilícito e, ao ser ilícito, os ministros não poderão ser acusados porque são provas obtidas de forma ilícita. Pode ser uma estratégia aqui maquiavélica, portanto, do STF, essa notícia ou essa especulação de que houve uma venda. E aí, essa questão de tornozeleira, essa questão de passaporte, tudo isso é abusivo e absurdo. E por que é abusivo e absurdo? Porque a gente está no primeiro dia de uma investigação, gente. Que nem deveria estar dentro do Supremo. Que nem deveria estar dentro do Supremo. Uma investigação determinada pelo próprio ministro, a Polícia Federal acabou de conhecer o caso, supostamente. Ou então a gente tem uma polícia dentro do STF. O Moraes botou um cap e foi com um cacetete investigar, só se foi isso. Porque se não foi isso, a gente está no primeiro dia de investigação. Como é que eles concluíram que esses servidores têm uma periculosidade tamanha que precisam de tornozeleira, que não podem viajar, que etc, vão ser mandados embora? Quer dizer, a gente está num combo de medidas de alguém que concluiu uma investigação. E não de alguém que começou agora uma investigação. Então são medidas claramente precipitadas. Não há nada até agora que supostamente justifique. Agora, respondendo objetivamente o que a Ana perguntou, a gente não tem como dizer nem se essas medidas são adequadas ou não, porque a gente não sabe qual é o fundamento legal da investigação, quanto mais das medidas. E aí esse vazamento desses nomes, claramente, acho que a terceira camada disso vem para coroar a verdadeira intenção do Moraes, que não é outra senão a de constranger esses servidores, de jogá-los contra a opinião pública, de amedrontá-los e de controlá-los, aí sim, por tornozeleira e etc. A ideia aqui não é fazer com que se preservem as provas. A ideia aqui é para fazer com que essas pessoas sejam servidores sejam expostos ao público e não tenham respeitabilidade ou credibilidade frente à opinião pública. Quer dizer, é um vazamento seletivo, até como instrumento de coação, claro, né, de exemplo para os demais servidores. Eu quero ouvir também Piotto e Cauty, mas antes, só para acrescentar mais uma informação a esse assunto, o gabinete do ministro Moraes informou que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também teve dados fiscais vazados.
Em nota, o Supremo divulgou os nomes dos 4 servidores da Receita Federal investigados pelo acesso e possível vazamento de informações sigilosas. Segundo o gabinete do ministro, as investigações identificaram múltiplos acessos considerados ilegais aos sistemas da Receita, sem justificativa funcional. Segundo a Procuradoria-Geral da República, há indícios de violação de sigilo funcional e de outros possíveis crimes relacionados ao uso e divulgação das informações. Os investigados ainda serão ouvidos pela Polícia Federal, o Cauti, que segue com as apurações sobre o caso, né? O que nós falamos é uma investigação ainda incipiente em caráter inicial, mas todos ali, os 4 servidores já estão com tornozeleira, tiveram seus passaportes cancelados e todas essas medidas restritivas, além dos nomes expostos. Ou seja, colocaram os nomes, as datas de entrada no serviço público, o loteamento e o quanto eles ganham. E eles ainda têm que ser ouvidos. Colocaram tornozeleira eletrônica, tiraram o passaporte, proibiram o acesso aos prédios da Receita Federal. Essa exposição pública, onde está a Lei Geral de Proteção de Dados? Onde está a privacidade dessas pessoas que são apenas suspeitas de ter eventualmente cometido? E se forem inocentadas? Esse público ludíbrio que eles foram colocados, que eventualmente pode até criar problemas para a sua incolumidade. O fato é que eles agora provavelmente serão afastados sem salários. E se forem inocentes? Onde que estão as provas? Quanto tempo vai durar esse processo? É um absurdo tudo isso. E surpreendente como a Receita Federal e o sindicato dos auditores da Receita Federal, porque uma dessas pessoas é um auditor da Receita, e dos funcionários da Receita, não se manifestou em defesa dos seus associados contra um evidente abuso que eu queria até comentar com o professor Marcília, mais do que uma questão maquiavélica, me parece uma questão de pânico. É uma questão, o jeito, a raiva, né, a impetuosidade, até o excesso das medidas cautelares que foram impostas, me parece mais uma questão de raiva, de querer vingança, procurar algum responsável e pouca racionalidade, porque essas informações que a gente sabe do contrato do Tayayá, do contrato das Esposas Moraes, não vieram, em tese, até o momento da Receita, mas do telefone de Daniel Vorcaro. No máximo, a Receita pode eventualmente ter confirmado alguma outra coisa, mas o grosso das informações veio do telefone do Vorcaro, que foi sequestrado no aeroporto de Guarulhos quando ele estava tentando fugir para Dubai. Então, me parece esta folga, essa vontade persecutória do Moraes, que é muito parecida com aquilo que aconteceu em 2019, quando, sempre no âmbito desse inquérito absurdo do fim do mundo, Moraes mandou afastar funcionários da Receita que estavam investigando, estavam apurando incompatibilidades de patrimônios com vários funcionários públicos, entre os quais o Gilmar Mendes, outros ministros do Supremo. O Moraes foi lá e acabou com essa história, já que a imprensa estava ocupada, a velha imprensa, e eu acho que nem existia na época, a velha imprensa estava ocupada em atacar o Bolsonaro, deixaram passar batido. Mas eles já fizeram isso no passado e dois funcionários públicos foram afastados, foram removidos de suas funções naquele momento. Então, quando a Receita, quando o COAF, quando qualquer órgão de controle chega próximo do Supremo, começa a histeria. Claramente essa medida histérica, uma medida absurda, juridicamente é um escárnio, mas demonstra, não sei se o doutor Marcília concorda, mais uma irracionalidade, um medo e uma raiva do que me parece um comportamento maquiavélico, porque essas informações vieram do telefone do Vorcaro, não podem ser anuladas, não são ilegais. É uma consultoria, Marcília? Marcília, depois você passa o Pix aqui, mas antes deixa eu ouvir o Piotto, porque até, Piotto, a gente aqui na conversa levantou a questão de um único ministro determinar a Receita Federal, esse rastreamento aí dos sistemas para ver quem foram ali, quem seriam os servidores responsáveis por esses vazamentos. Há uma interpretação de que essa medida, esse pedido só poderia ser feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, a partir de um requerimento da Procuradoria-Geral da República. Essa seria a via, o caminho legal, enfim, possível neste caso. Porque os ministros do Supremo, no caso talvez o ministro Alexandre, é o único no Brasil que pode ser polícia do caso em que ele é vítima, que pode ser juiz do caso em que ele, por exemplo, vai ser julgado. Nenhum outro brasileiro tem esse privilégio. Mas esse entendimento de que deveria passar pelo presidente da Corte é algo que sai internamente do Supremo. Há uma reportagem, inclusive, citando isso no jornal Estado de São Paulo, hoje, no site do Estadão.
da Carolina Brígido, acho que é o nome da repórter, né, da colunista, enfim, só para citar e dar a fonte. Mas nós estamos vendo aqui, o Cauty falou dessa histeria, né? A gente precisa, vou pegar o copo meio cheio, tá? O copo meio vazio é o Supremo novamente passando de todos os limites para se manter anabolizado. Porque vamos pegar o copo meio cheio agora. O Supremo foi para as cordas como ele nunca tinha sequer chegado perto nos últimos tempos. Essa reação, neste momento, lamentavelmente, era quase que esperável, porque o Supremo estava desesperado para arranjar alguma coisa para dizer que ele estava de novo no comando do Brasil. Isso, em algum lado, sim, pode proteger os ministros, está expondo funcionários da Receita, e uma vez que eles já estejam expostos, eles já passam a ser considerados culpados, ou seja, já do ponto de vista de gerar constrangimento pessoal, sendo que eles não foram condenados. E, de novo, não é um crime ocorrido dentro do Supremo Tribunal Federal. Se foi uma violação, se de fato aconteceu isso do sigilo fiscal, que assim é um assunto muito sério, mas isso aconteceu fora. Deveria se recorrer aos meios legais. O Supremo ignora que existe primeira instância, segunda instância, ele ignora completamente o sistema judiciário brasileiro. Só se basta quando o assunto envolve qualquer um dos ministros, não importa o que seja. Se for, inclusive, ofensa no meio da rua, vai para o inquérito. Como aconteceu, por exemplo, naquele caso do aeroporto de Roma. Vocês se lembram, né? O ministro estava voltando, teve lá um interveiro com uma família, nunca divulgaram, inclusive, as imagens todas, as gravações do aeroporto, e a família foi considerada animais selvagens pelo Lula, foi incluída no inquérito, chegou no aeroporto aqui, a Polícia Federal vasculhou a casa, enfim, busca e apreensão, aquelas coisas todas. Nós estamos vendo um Supremo que tentando se anabolizar de novo, ficar grandão de novo, para dizer ao mundo inteiro que, olha, sintam medo de mim porque eu voltei aos trabalhos. É nessa hora que você se pergunta, cadê a política para reagir diante disso? Porque não cabe mais no Brasil, depois do Master, este Supremo se achando dono do Brasil. Não cabe mais isso. Aqui, em algum momento, é um ato de desespero. De novo atropelou, mas não há pudor nenhum dentro do Supremo em atropelar ritos. Basta ver o que eles fizeram no caso do Toffoli. Não tinha previsão legal, aquilo não existe. Tira o ministro de e eu não estou nem julgando o mérito da questão, mas tira da relatoria sem ele se declarar impedido, ou seja, inventar alguma coisa para, digamos, tentar amainar toda essa confusão. Por mais que você tenha agora essa nova ação do ministro, ninguém vai apagar, por exemplo, o contrato de 130 milhões. Isso já é de conhecimento popular. Ou seja, são essas coisas todas que estão sendo evidenciadas de ministros com fortunas, ou seja, dinheiro muito maior do que permitiria, por exemplo, a carreira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Se a gente olhar pelo copo meio cheio, é o Supremo desesperado tentando voltar ao poder do Brasil, porque sim, até outro dia eles mandavam no Brasil. Não mandam mais, mas estão tentando voltar. Diga lá, Marcília. Eu concordo com o desespero, né? Que exista um desespero dentro do STF. O Moraes, ele não está mirando, nesse momento, no único alvo. Ele está mirando no alvo que ele está vendo. E os demais ministros também. Então, por que eles foram atrás da Receita Federal? Porque, inclusive na coluna, salvo engano, do Lauro Jardim, há alguns meses atrás, a publicação que foi feita era de que o patrimônio da esposa do Moraes cresceu 200 e alguns % em um ano. Eu até aqui no Sem Filtro comentei que se fosse nesse ritmo, até a aposentadoria do Moraes, ela teria um crescimento igual ao do PIB mundial de 2025 no seu próprio patrimônio, para a gente ver o absurdo. Quer dizer, isso, quem poderia informar algo assim, ou quem poderia, de alguma maneira, fazer com que esse percentual de crescimento de patrimônio chegasse na imprensa? Bom, provável alguém da Receita, provável isso de alguma forma saiu de lá. Quem tem acesso a esse tipo de informação? Então, a conta aqui do Moraes não é, talvez, ele não esteja com a situação tão clara. Talvez o Moraes não esteja tão bem informado, os ministros. Eles estão atirando onde eles vêm.
Eles viram isso, atiram nisso. Amanhã vai aparecer outra coisa, eles atiram em outra coisa. E foi assim também no inquérito das fake news. Vinha uma crítica de um veículo, atiravam no veículo. Vinha de outro veículo, atiravam em outro veículo. Nesse jornalista ou naquele. É o mesmo modus operandi. O mesmo modus operandi, não tinha muito critério. Né? Por que esse jornalista e não aquele, ou por que dessa vez e não daquela, ou por que com essa crítica e não outra? Então eles atiravam quando eles enxergavam. Sabe? É mais ou menos botar a venda e eles saíram com a pistola atirando nos patos que passavam ali na frente dele, né? Como numa quermesse macabra nesse caso. Então parece que a gente está aqui diante da mesma coisa. Eles têm plena consciência de que não é apenas da Receita e provavelmente não apenas esses servidores que possuem esses dados, ou que possuem dados, ou que possuem investigações sobre os ministros. Tanto que, há alguns meses atrás, o Moraes determinou a abertura de um inquérito contra a Receita e contra o COAF. E sabe-se lá quantas outras investigações não estão ali no bojo, não estão ali no bolso do Moraes, aguardando também a abertura ou aguardando algum tipo de concretude. A própria informação de uma possível, ou especulação de uma possível venda, né, dessas informações torna absolutamente impossível de se conter a divulgação dos dados dos ministros. E esse desespero deles também é um indício e um sintoma de que tem coisa muito errada. Sim. Muito errada. Se alguém pegar aqui os meus dados bancários, quebrar o meu sigilo e sair divulgando por aí, eu vou ficar feliz da vida. As pessoas talvez fiquem com pena e comecem a mandar... Fazer uma vaquinha online. Fazer uma vaquinha e falar, coitado, é bom a gente ajudar esse rapaz. Então, assim, agora, qual é o grande receio? Qual é o grande medo desses ministros? Pô, se você é um ministro... E se tudo que você recebe está no portal da transparência e é público, qual é o seu grande receio? Qual é o seu grande medo? Isso. O que de imenso pode ser exposto sobre você se você é um funcionário público e os seus gastos, portanto, são dignos do escrutínio da população? Eu vou chamar de desespero. Eu vou só insistir na tese porque o Marcília atira no que vê na frente. Foi esse comportamento do Supremo lá, e Paula, eu preciso retomar o que você disse, que gerou medo e autocensura no Brasil inteiro. E aí o Supremo ficou tão anabolizado, tão poderoso, que ninguém questionava o Supremo. Ou só uma parte do Brasil tinha essa coragem de fazê-lo. A maior parte não fazia nada. E foi exatamente esse medo, essa autocensura em relação ao Supremo Tribunal Federal, que criou essa corte a ponto de da mulher de um ministro, ter um contrato sem nenhum precedente de 130 milhões e um escândalo do tamanho do Master, que, claro, vou me aliar ao ministro mais poderoso do país e nada vai me acontecer. E fez o escândalo do Master se dar como aconteceu. Vale só lembrar, se nós não tivéssemos tido uma Suprema Corte, um Supremo Tribunal Federal tão anabolizado, tão fora da lei, tão abusivo, tão super poderoso no país, jamais um escândalo do Master teria acontecido na proporção que aconteceu. Teria sido, sim, como um escândalo financeiro em relação a outros bancos que já houve no país, mas não nessa proporção que promete colocar a República, se tudo for revelado, abaixo. Já imaginou como seria levantar da cama, colocar os pés no chão e não sentir aquele corpo travado? Imagine subir uma escada ou caminhar pelo parque sem aquela dor chata que parece te segurar todos os dias. É possível se ver livre disso agora. O que eu tenho para te apresentar hoje não é milagre, é ciência e tecnologia. Estamos fazendo um lançamento especial do Cúrcuma White. Você já deve ter ouvido falar da cúrcuma amarela, mas o que a Vita Gold trouxe para o Brasil é um nível completamente novo de tratamento. A cúrcuma White é 7 vezes mais potente que a cúrcuma comum. Ela conta com uma fórmula 100% natural, desenvolvida com o que há de mais moderno para cuidar da sua saúde. Ela não só combate a dor e a inflamação, como ajuda na regeneração dos seus tecidos e é a união perfeita entre o poder da natureza e o rigor da ciência. E o segredo está na combinação inteligente. Além do extrato puro de cúrcuma white, nós adicionamos o MSM, que é fundamental para as articulações, junto com o cálcio e o magnésio. Essa fórmula poderosa fortalece seus ossos e músculos,
É o fim daquele sacrifício para levantar da cadeira ou para sair da cama pela manhã e a devolução do seu bem-estar e da sua liberdade. Mas atenção, por ser uma oferta especial de final de semana, a Vitagold preparou algo inacreditável. Você vai adquirir o seu Cúrcuma White com até 70% de desconto e tem mais. Ligando agora para o número 0800 031 1050, você ganha um relógio inteligente de presente e ainda escolhe um segundo suplemento extra totalmente grátis. É o pacote completo para a sua saúde. Mas corra, porque o tempo e o estoque são limitados. Pegue o seu telefone agora e ligue para o 0800 031 1050 e fale com um dos nossos especialistas. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal na tarde de ontem enquanto cumpre pena no complexo da Papudinha, em Brasília. Segundo o filho, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, o ex-presidente teve um novo mal-estar e segue sendo monitorado. Abre aspas. Fui informado há pouco que o presidente Jair Bolsonaro passou mal novamente hoje à tarde e segue sendo monitorado após o ocorrido. Infelizmente, não tenho mais informações. Sem palavras. Fecha aspas. Hoje, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também atualizou o estado de saúde do ex-presidente e informou que ele teve um pico de pressão. Ela disse o seguinte: falei com o comandante do 19º Batalhão e, graças a Deus, a pressão do meu amor estabilizou. Hoje, durante a caminhada, ele teve tontura e apresentou um pico de pressão. Foi atendido pelo médico plantonista. Conseguiu tomar o seu caldo e já estava fazendo a fisioterapia com o Kleber Caiado. Dias difíceis, mas venceremos. Tá aí então, Ana, a publicação da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, atualizando o estado de saúde do ex-presidente. A gente lembra que na semana passada a defesa e os advogados de Jair Bolsonaro pediram mais uma vez ao ministro Alexandre de Moraes autorização, para que ele possa cumprir essa pena em prisão domiciliar. E o tal Ministério dos Direitos Humanos segue calado, caladinho. Paula, eu quero fazer coro com o nosso querido colega aqui de Oeste, o Rodrigo Constantino, que fez um vídeo muito pertinente, eu diria, esses dias, e disse que o que está acontecendo com essa direita nas redes sociais, que um cancelamento, uma perseguição, principalmente atrás do Nicolas, enquanto nós estamos diante disso, do presidente Bolsonaro sendo torturado na cadeia, porque isso é tortura. Qualquer outro preso, condenado, criminoso, assaltante, qualquer outro preso nas condições de saúde do presidente Bolsonaro estaria em condições infinitamente melhores do que as condições às quais o presidente Bolsonaro está sendo submetido. Desumano, sabemos que é uma prisão política. Ontem eu falei também com o advogado do Felipe Martins, outro preso político também, está lá na mesma coisa, dentro do complexo prisional e vivendo aquela vida de prisioneiro. E em 2026 nós ainda estamos vendo mesquinharia nas redes sociais, porque a direita se levantou no Brasil graças ao professor Olavo de Carvalho, graças ao presidente Jair Bolsonaro, a esse movimento que deu voz para todos aqueles que resolveram sair das latinhas de conserva, e assumir a boa latinha de conserva. Sou conservador e agora parece que muitos querem simplesmente surfar na onda do presidente Bolsonaro. Eu não digo políticos, mas muitos influenciadores digitais, E por algum ganho político, não sei quem financia essa gente. Enquanto isso, Paula, nós estamos diante do presidente Bolsonaro com sérias comorbidades preso
sendo torturado, aos poucos vão minando a saúde dele, para que ele provavelmente morra na cadeia. Eu acho que o intuito de muitos diante desse regime totalitário é esse, é apagar o presidente Bolsonaro, da vida terrena, porque o capital político dele segue muito forte. Muito forte. E as pessoas aqui fora, cada um quer puxar o capital político do presidente Bolsonaro da maneira que acha conveniente, porque o presidente Bolsonaro não tem condições, físicas, inclusive, de direcionar o que está acontecendo aqui fora. Então é muito triste, Paula, porque nós não estamos diante de um preso político apenas que pode se comunicar com os seus eleitores, com os seus soldados, com as suas coligações. Nós estamos diante de um líder na direita no Brasil que hoje atravessa sérias comorbidades físicas e, repito, que está sendo torturado na cadeia, enquanto muitos de seus ditos aliados ficam aí ficam implodindo um movimento que demorou tantos anos para ser fortalecido. Piotr, quero te ouvir, mas só para acrescentar uma informação em relação aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa semana, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita do deputado federal Guilherme Derrite. Essa visita deve acontecer, está marcada aí para o dia 25 de fevereiro, sempre das 8 às 10 da manhã, e, segundo o ministro, deve seguir as regras do estabelecimento prisional. A gente lembra que a defesa, mais uma vez, pediu a prisão domiciliar e está em análise do ministro Alexandre de Moraes também nesse caso. E não responde, Nós estamos falando de um preso, e aí tem que ter urgência, de um preso com comorbidades, de um preso que tem uma condição que só pelo tratamento isonômico concedido a outro preso de forma domiciliar, ex-presidente, no caso, estou falando aqui de Fernando Collor, deveria também ter uma rapidez na análise, sem contar a concessão, obviamente, da prisão domiciliar. Nós estamos falando de um perseguido político. Nós estamos falando de preso de estimação do ministro Alexandre de Moraes, essas coisas todas que, lamentavelmente, elas não acabam porque o próprio ministro não acaba. Ele não termina com a ideia, ele mantém, porque ele se mantém, obviamente, na condição de determinar. Ele é hoje, o ministro Alexandre de Moraes é juiz de execução, ele cuida de tudo, quem visita, quem não visita. Imagina só, que vida triste, você é ministro do Supremo Tribunal Federal, você está no mais alto cargo do Poder Judiciário. Em tese, você para discutir coisas, inclusive, que quando não existe lei, porque quando aparece um assunto que não cabe na lei, por exemplo, à época, quando pesquisas com célula-tronco, por exemplo, era uma coisa tão nova na ciência que você não tinha previsão legal. Como é que se coloca? Eu coloco isso em alguma lei que já existe? Bom, vai à Suprema Corte. Veja o privilégio que é ser ministro do Supremo. A grandiosidade. Não, ele gosta de ser juiz de execução. E fica cuidando de quem visita, quem não visita. Agora, qual é o intento? Qual é o objetivo? Não é exatamente fazer justiça. Não. Já foi condenado? Bom, então tudo bem, passa isso para um outro juiz. Sem contar que o processo foi ilegal, a forma como foi conduzido foi abusiva, não deveria ter sido no Supremo Tribunal Federal. Bom, tudo isso a gente vai repetir, porque nada disso pode se apagar. Nós estamos falando de ilegalidade atrás de ilegalidade, sobre ilegalidade, multiplicada por uma série de outras ilegalidades. O que você acha que dá? Dá o arbítrio, o abuso, que é a cara do Supremo Tribunal Federal. Há pouco a gente falava sobre, por exemplo, essa investigação dos funcionários da Receita Federal. Eles foram expostos agora. Agora, e se por acaso lá na frente chegarmos à conclusão que eles não fizeram nada de errado? Já foram expostos. Qual é o tamanho do dano que já sofreram a imagem? No inquérito que é sigiloso e que também está sendo numa corte que não deveria ser. E se eles têm motivação? Porque a Receita Federal cruza seus dados toda hora. Porque ela quer saber se você teve, por exemplo, uma coisa que você não declarou no imposto de renda. E ela pode fazer uma investigação, ela tem poder para isso. Chegou a uma conclusão. A gente não sabe disso porque o juiz que vai investigar, veja só, olha que coisa absurda, o juiz que vai investigar, essa frase tornou-se normal.
Não deveria, dentro do Supremo Tribunal Federal, mas se tornou-se normal. O juiz que vai investigar é, em tese, abre aspas, violado no seu sigilo fiscal, um investigado. Quer dizer, como é que faz um negócio desse? Isso não está numa corte de justiça em que um juiz completamente independente vai, digamos, colocar a lei e com equidistância, com cuidado, vai tomar todas as providências. O caso do presidente Bolsonaro, do Felipe Martins e de todos os presos do dia 8 é essa história de abuso em cima de abuso que gera mais abuso ainda. O Brasil não vai voltar à normalidade enquanto isso continuar. Diga, Marcília, para a gente fechar, a gente atualiza aqui o estado de saúde do ex-presidente, segundo a declaração da Michelle Bolsonaro, que sempre acompanha, ela que inclusive faz as refeições diárias do ex-presidente, ele só come a comida da mulher, né, que é preparada especialmente, até porque ele tem uma dieta especial por conta de todos os problemas, todas as comorbidades e doenças oriundas aí da facada sofrida lá em 2018. Ô Paula, a saúde do Bolsonaro, né, é um elemento político nas mãos do Moraes. Né? É triste, é desumano a gente dizer isso, mas é isso. Eles vão fazer a conta e colocar na balança o quanto que livrar o Bolsonaro, ou colocar o Bolsonaro na casa dele, pode custar politicamente para esse consórcio estatal, STF, governo federal, e o quanto que deixá-lo preso pode favorecer o consórcio. É essa a conta. A gente não está aqui mais falando de nada jurídico, a gente não está nem falando de algo humano, porque a prisão domiciliar humanitária bastaria você ter humanidade, mas a gente está falando de política. Os ministros passaram a lidar com o Bolsonaro a partir só da política. Há alguns meses, alguns ministros, sempre reservadamente, como eles gostam de fazer, mas reservadamente eles vieram à imprensa e disseram, alguns dessa ala, né, dessa ala do Moraes, essa turminha do Moraes, vieram à imprensa, eles não disseram quem eram os ministros, mas a gente sabe. Esses ministros disseram o seguinte, que o ideal era que o Bolsonaro voltasse para casa depois das eleições. Quer dizer, a conta deles é política, eles não estão nem aí para a saúde. Eles talvez não desejem que haja a morte do Bolsonaro, porque isso vai ser posto, claro, nas costas deles, e eles vão criar um mártir, e esse sangue vai estar nas mãos desses ministros, porque, inclusive juridicamente, porque um preso sob custódia do Estado é de responsabilidade do juiz e do Estado tomarem conta para que nada lhe aconteça a esse preso. Né? Então, se algo acontecer, esse ministro e esse Estado que tem a custódia do preso são os responsáveis pelo que ocorrer. Mas a conta deles é essa. Se hoje, se a gente for pensar, né, em 2024, o Bolsonaro já não podia falar, o Bolsonaro já não podia usar redes sociais, e ele mesmo sem formalizar apoios, mesmo que esses apoios tenham sido costurados, vamos dizer assim, de bastidores, as pessoas que o Bolsonaro apoiou foram largamente impulsionadas, tiveram um grande êxito eleitoral. Então, é isso, essa é a questão. O Bolsonaro hoje, o próprio Haddad, a gente até repercutiu aqui uma entrevista que ele deu dizendo, olha, nunca vi alguém jogar votos de uma pessoa para outra, passar tão facilmente votos. Então, o Bolsonaro é um fenômeno e eles não sabem lidar com esse fenômeno. E como eles não sabem lidar, eles encarceram, eles silenciam, eles torturam, eles humilham, eles tentam desidratar politicamente tudo aquilo que o Bolsonaro representa ou pode representar. Então, a única coisa que talvez eles não queiram é que o Bolsonaro morra. Vamos ver se, pelo menos nisso, eles agem de forma competente, impedindo, pelo menos, que isso ocorra. Deixa eu voltar para a Ana, que acho que ela quer complementar em relação ao comentário anterior. Diga, Ana. Rapidamente, Paula, é impressionante como você passa os olhos em alguns comentários, é triste de ver como o Brasil ainda, muitos não entenderam que existe um inimigo em comum, né? Foi exatamente a resposta do senador Flávio Bolsonaro a um tweet que eu fiz, retuitando aquele vídeo dele, que ele mencionou o nome de todos que estão no mesmo barco, Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Nicolas. Então, eu acho que a recomendação é para que todos nós tenhamos muito cuidado com as cascas de banana
que vão jogar na frente da direita no Brasil para desunião, para prejudicar a campanha hoje do senador Flávio Bolsonaro, que está liderando as pesquisas, e isso são as pesquisas abertas. Imaginem as pesquisas internas, que já disse que vai procurar um nome liberal para comandar a economia, um nome parecido com o do Paulo Guedes, que está interessado em conversar com uma ala que não é bolsonarista. Ele disse isso, inclusive, sobre essa ala horrível que, né, das latas dos conservadores, né, na escola de Niterói, no Carnaval de domingo. Então, que tenhamos muito cuidado, porque nós chegamos aqui a trancos e barrancos. Hoje nós temos o ex-presidente Bolsonaro numa situação muito delicada e que eu tenho certeza que, se ele pudesse falar, ele falaria exatamente o que o Flávio Bolsonaro disse naquele vídeo de algumas semanas. Nós precisamos de união. Há muita coisa, não apenas para ser consertada, mas para eliminar do caminho do Brasil, que está puxando o Brasil para baixo, que está deixando o Brasil na escuridão. Então, cuidado com essas armadilhas e as cascas de banana. E a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Márcia Barbosa Velho, nomeada por Lula para o cargo, viralizou nas redes sociais depois de publicar um vídeo durante o Carnaval. Nas imagens, ela aparece fazendo propaganda de preservativo e fazendo o gesto associado a apoiadores do presidente Lula. Carnaval mais, sem proteção, minha gente. Piotr, essa é para você. A gente lembra que a reitora também foi homenageada na COP30, numa exposição sobre personagens da ciência brasileira, e ela estava então pulando o carnaval e fez esse vídeo que tem circulado nas redes sociais. Bastante educativo. Para comentar isso que a gente viu... Olha, fica à vontade, aqui é sem filtro, Piotr. Tá. Inclusive, se você quiser pular também... Não, isso é quase incomentável, porque é tão ridículo, né? Ela é reitora, essa senhora? Da Federal do Rio Grande do Sul. É nível esquerda brasileira. Eu tenho uma tese que a esquerda acaba com tudo. Ela acaba com o vocabulário. Por exemplo, até outro dia, você usava a expressão elite. Elite é uma palavra que designa os melhores, né? A elite da medicina, a elite dos intelectuais, a elite do esporte, como, por exemplo, a Ana Paula. Ou seja, elite era uma expressão só para definir os que estão muito acima da média. Muito, mas muito acima da média, né? Não é uma palavra... Não, aí a esquerda foi lá, colocou tudo como na questão socioeconômica, ela acabou com essa palavra. Está acabando com o carnaval agora também, a usar o carnaval para fazer promoção política. E com muita sorte a esquerda vai acabar com ela própria, né? Que daí vai ser uma comemoração no mundo inteiro. Mas tempos atrás eu recebi, o Marcília, sabe porque eu consultei o Marcília? Um casal me procurou de pais com um filho, uma filha, se não me engano, que ia entrar na universidade, queria fazer direito, e a menina tinha todas as condições de passar, inclusive na universidade aqui na Escola de Direito do Lago de São Francisco. E os pais, acho que ela até chegou a passar, ela tinha sido aprovada e estava verificando as outras possibilidades. Sim, ela já tinha sido aprovada, mas os pais tinham receio que a menina estudasse numa escola pública, no caso, olha só, a Escola de Direito do Lago de São Francisco. Eu ouço dessa escola desde quando me entendo por gente, né? Pela lógica da elite que formava, né, dos homens de direito, né, dos advogados. Quando você vê uma reitora dessa se prestando a esse tipo de papel, em que você imagina que o reitor vai ser aquele sujeito que tem lá um certo cerimonial, né, tem uma certa preocupação. Não, se permite a ser cabo eleitoral neste nível, né, faz o L e tudo mais. É decadente, né? É uma coisa assim. Aí você entende porque os pais agora, os que podem, tentam evitar a escola pública. O Cauti é professor universitário, pode dizer isso com mais cátedra, mas eu vejo ali, né, nós temos alguns que estudam aqui na universidade, alguns comportamentos de professores que não têm exatamente comportamento de professor
O professor é, antes de tudo, um líder dentro de uma sala de aula. É alguém que tem que ser admirado e respeitado. Imagina um aluno da Federal do Rio Grande do Sul, que pensa disso? Estou falando do sujeito que trabalha, quer produzir na vida, quer ascender na vida. Quando vê um negócio desse, é um negócio assim, né? É deprimente, né? Mas só para voltar ao assunto do TSE, Paulo, rapidamente, todas as hipóteses que eu vou sugerir aqui são absurdas, mas nenhuma delas é impossível de acontecer quando o TSE julgar o caso da escola de samba. Vão chegar à conclusão que é uma manifestação artística e é, digamos, protegida pela Constituição. Vão dizer que não, o Lula só assistiu, ele não cantou nem desfilou, então ele não participou. Eu sei que é um abuso imaginar isso, mas enfim. Quebrar tudo é o mesmo valor para todas as escolas, não poderia deixar de dar esse dinheiro para essa escola também, porque faltaria isonomia no tratamento. Poderia dizer também que não começou ainda o período eleitoral, então vamos aqui, não é exatamente tão grave assim. Ou que, por exemplo, declarar o presidente impedido de concorrer às eleições seria uma medida muito grave diante do que foi exatamente, o que aconteceu só em fevereiro. Ou seja, nós corremos um risco enorme no TSE. Eu espero estar errado e torço para estar errado, mas que o TSE faça o trabalho dele. Eu espero que ele faça o trabalho dele e que essas coisas, essas hipóteses que eu levantei aqui não ocorram. Mas, enfim, vamos em frente, porque o desfile produziu uma série de materiais para envolver o cidadão brasileiro a rejeitar a esquerda nas urnas, como já rejeitou, sem esse desfile, nas eleições municipais. O Piotr, já que você falou da elite do esporte, mencionou a Ana, vou passar para ela. O Cauti aqui lembrou também que essa mesma reitora da Universidade do Rio Grande do Sul, a Márcia Barbosa, no ano passado ela gravou um vídeo de boas-vindas para os alunos utilizando a linguagem neutra. A gente vai ver se recupera, mas enquanto isso, também quero te ouvir sobre essa manifestação da reitora da Universidade Federal aí durante o Carnaval. Olha, meu comentário vai ser muito curto em relação a isso, Paula, porque nós temos ministros da Suprema Corte do Brasil, a corte mais importante da nação, que dizem perdeu o mané, não a mola, ou derrotamos o bolsonarismo. Eles que são considerados parte da elite, né, jurídica, institucional, acadêmica. O exemplo começa exatamente lá em cima. Quando nós temos esse tipo de ação, esse tipo de dar com os ombros para o que o brasileiro vai pensar ou não pensar, eles não estão nem aí. Tanto que subiu no palanque e disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Não satisfeito, mandou perder o mané numa mola. Como é que nós vamos cobrar ali embaixo? Temos que cobrar e vamos continuar mostrando. Mas o péssimo exemplo vem de onde jamais isso deveria acontecer. Diga, Carlo Cauti, pelo visto você tem acompanhado aí as peripécias da reitora da Universidade do Rio Grande do Sul, Cauti? Sim, como exemplo sobre o que não fazer, né? Como professor universitário, olha o que ela faz, faça o oposto, vai dar certo com certeza. Não, ela representa tudo aquilo que é de errado no mundo acadêmico brasileiro. Nomeação política, pelo Lula. A primeira coisa que ela fez foi começar a aparelhar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul com petistas também. Não teve nenhum pudor em tirar fotos com políticos de extrema-direita, como a Manuela Dávila, né? Que é gaúcha também e que estava lá na reitoria, mas, ao mesmo tempo, vetou, por exemplo, momentos de orações por parte de alunos evangélicos da própria universidade. Também ela teve papéis quase cômicos, porque
se autoproclamou como fiscal, né, da prefeitura, foi lá ver que tinha um semáforo desligado uma vez, fez um vídeo protestando contra o prefeito respondeu que não, tinha acabado de roubar os fios do sinal e ela estava desligada, que está sendo consertado. Então é momento de delírio daquilo que deveria ser um exemplo, como o Piotr bem lembrou, e na verdade quer se tornar uma TikToker, né, uma influenciadora digital, passando ridículo como essas imagens que a gente está vendo aqui de usar anticoncepcionais no carnaval. Não é a primeira vez que ela faz isso, tá? Nós temos as imagens de uma dancinha, né, que ela fez no passado, na abertura do ano acadêmico, né? Não sei se já temos pronta essa dancinha. A gente tem dela aquele vídeo em que ela fala da linguagem neutra, que ela dá as boas-vindas aos alunos no ano passado. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, então. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao primeiro semestre de 2025 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa universidade que elegeu a sua administração central de forma paritária, reconhecendo a importância dos nossos estudantes e das nossas estudantes para o progresso da nossa querida URGS. Tem mais. Espera aí, Cauti, a gente já passa todos de uma vez, a gente já comenta tudo numa rodada só. No apagar das luzes de 2025, o Congresso Nacional votou o orçamento, com um corte de 7% no orçamento das universidades. Presentinho de Natal. E aí, o que a gente vai fazer? Pois então, Marcia, em agosto de 2025, o governo tinha mandado para o Congresso o projeto de lei orçamentária que previa o orçamento de 2025 mais a reposição da inflação. E isso foi cortado nessa votação, tanto na primeira comissão quanto depois no plenário, quando se votou a lei orçamentária. Por isso, essa perda que vai comprometer recursos que são utilizados na universidade para custeio básico de energia, de assistência estudantil, de manutenção e outras tantas, né, os serviços terceirizados e outras atividades muito básicas da universidade. Mas como os recursos para equipamentos, para infraestrutura de pesquisa vêm de outra fonte, nós vamos ser capazes de ter esses equipamentos, mas não vamos ter recursos. E tem mais um vídeo da dancinha. Tem dancinha? Vamos dar uma olhada na dancinha dancinha, sem então. música, Cauti, é só o gestual, aí você vai descrevendo aí para a nossa audiência que nos acompanha pelas rádios, quais são os passos da reitora do Rio Grande do Sul. Não, passos não sei, porque assim, ainda sou muito gringo para essas coisas, mas esse aqui deveria ser a cerimônia da abertura do ano acadêmico, do ano letivo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é paga com os impostos não apenas dos gaúchos, mas de todos nós, já que é federal, né? E que tem a reitora que decidiu chamar uma escola de samba e dar passinhos aí de mini saia na abertura do ano acadêmico. Então é isso que temos, é isso que se tornaram as faculdades públicas brasileiras. É por isso que os pais dos alunos que têm condição de pagar uma faculdade particular fogem, saem correndo das escolas, das faculdades públicas, porque se tornaram um péssimo negócio. Inclusive, faculdades como no Rio de Janeiro, que devem reduzir a dificuldade de testes, de provas de matemática, porque os alunos claramente não conseguem passar. Então é isso que acontece quando a gente aparelha politicamente aquilo que deveria ser uma instituição de ensino e depois os próprios que aparelharam reclamam dos cortes, da incompetência orçamentária do governo que os nomeou. Diga, Marcília. Não, eu queria dar uma sugestão, talvez para a gente conseguir resolver esse problema, a gente deveria começar a pensar em vestibular para reitor. Em vez de vestibular para aluno, começar a fazer vestibular para reitor, né? E incluir psicotécnico. Talvez isso seja uma solução. Seja um bom filtro. Para evitar esse tipo de pessoa. Já imaginou como seria levantar da cama, colocar os pés no chão e não sentir aquele corpo travado? Imagine subir uma escada ou caminhar pelo parque sem aquela dor chata que parece te segurar todos os dias. É possível se ver livre disso agora. O que eu tenho para te apresentar hoje não é milagre, é ciência e tecnologia. Estamos fazendo um lançamento especial do Cúrcuma White. Você já deve ter ouvido falar da cúrcuma amarela, mas o que a Vita Gold trouxe para o Brasil é um nível completamente novo de tratamento. A cúrcuma White é 7 vezes mais potente que a cúrcuma comum. Ela conta com uma fórmula 100% natural
desenvolvida com o que há de mais moderno para cuidar da sua saúde. Ela não só combate a dor e a inflamação, como ajuda na regeneração dos seus tecidos e é a união perfeita entre o poder da natureza e o rigor da ciência. E o segredo está na combinação inteligente. Além do extrato puro de cúrcuma white, nós adicionamos o MSM, que é fundamental para as articulações, junto com o cálcio e o magnésio. Essa fórmula poderosa fortalece seus ossos e músculos. É o fim daquele sacrifício para levantar da cadeira ou para sair da cama pela manhã e a devolução do seu bem-estar e da sua liberdade. Mas atenção, por ser uma oferta especial de final de semana, a Vitagold preparou algo inacreditável. Você vai adquirir o seu cúrcuma white com até 70% de desconto e tem mais. Ligando agora para o número 0800 031 1050, você ganha um relógio inteligente de presente e ainda escolhe um segundo suplemento extra totalmente grátis. É o pacote completo para a sua saúde. Mas corra, porque o tempo e o estoque são limitados. Pegue o seu telefone agora e ligue para o 0800 031 1050 e fale com um dos nossos especialistas. E Acadêmicos de Niterói ficou em último lugar no Carnaval do Rio de Janeiro, na 12ª colocação e foi rebaixada. A escola levou a Marquês de Sapucaí uma homenagem ao presidente Lula com o samba enredo Do Alto do Mulungu Surge a Esperança, Lula, o operário do Brasil. Com isso, a agremiação volta a disputar a Série Ouro em 2027. A agremiação também foi punida por problemas na dispersão de seu desfile e chegou a ser multada em R$80 mil. A Viradouro foi a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro deste ano. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo de volta. Vamos conversar com você, que é o nosso carnavalesco, que estava aproveitando o carnaval em Taquaritinga. Nós, inclusive, registramos aqui o sucesso do carnaval de rua de Taquaritinga, Augusto. E aí a gente abre o programa aí com o Lula estreando na Avenida, já no rebaixamento. Boa noite. Boa noite, Paula, Marcília, Piotr. Boa noite, Ana, minha querida parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, foi um castigo merecidíssimo o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói. Era a primeira vez, né, que ela desfilava no grupo principal, especial da Sapucaí. E fez um desfile de puxa-saco. E não adiantou depois acho que vamos rever, a advertência feita pelo marqueteiro do Lula, o João Santana, ex-marqueteiro, que preveniu aí, alertou para o perigo de você misturar uma festa popular com política no pior sentido, oportunista, eleitoreiro, maldoso, né, perverso, apresenta o Bolsonaro como o preso. Então, fizeram campanha na avenida. O eleitorado não gostou. E é o seguinte, as escolas de samba são muito criteriosas quanto a isso. E não são de brincar. As escolas de samba não permitem que se brinque com isso. Os jurados, portanto, eles votam com mais essa motivação. Eles são técnicos. E eles viram que tudo falhou. A começar pelo samba enredo, depois passa pela figura do enredo e o desempenho da escola. Você não via o entusiasmo, por exemplo, da escola seguinte, eles deram esse azar. Peguei a escola seguinte, que não me ocorre agora o nome, porque eu só vi passar ali ligeiramente. Homenageou o Ney Mato Grosso, que é uma figura simpaticíssima e merecedora de elogios e de homenagens como essa. Foram homenagear o Lula, acharam que seria a primeira vitória do ano, tiveram uma quarta-feira de cinzas que vai durar um mês. Adalberto Piotr, boa noite, seja bem-vindo. Antes de ouvi-lo, deixa eu resgatar essa advertência do ex-marqueteiro do PT, João Santana. Nós, inclusive, exibimos no programa, mas como o Augusto fez menção, lembrou, ele já tinha dito que não seria boa ideia essa homenagem aí ao presidente Lula. Vamos dar uma olhada.
A relação carnaval-política sempre foi um jogo de equilíbrio delicado. Até Getúlio Vargas sabia disso. Quem encontrou o melhor ponto de equilíbrio nessa quase heterodoxia foi o carnaval baiano. Por isso mesmo, você não vê política em cima do trio, nem primeira-dama como destaque de bloco. As poucas afoitas que se arriscaram fizeram protegidas no anonimato da multidão. O maior risco, no caso da Acadêmicos de Niterói, não é o de vaias, mas sim a repercussão fora das bolhas de batucadas ou de porradas espalhadas Brasil afora. Isso é o que conta. Imagine qual será a reação no interior de São Paulo e em outros bolsões do Sudeste e do Sul, onde Lula precisa desesperadamente de votos. Imagine no meio evangélico. Imagine mesmo que ganho adicional pode ter esse desfile no Nordeste, disperso em seus próprios carnavais. Então, Piotto, João Santana cantou essa bola, hein? Rebaixamento da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. Ficou na 12ª posição. A última, né? Rebaixada como última colocada. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Bem-vindo, Augusto. Marcília, Ana, querida, todos que nos acompanham. Vale só lembrar também que nos bastidores, ao que se tem de informação, o próprio Sidônio, o atual marqueteiro do governo, ministro inclusive, também estava muito preocupado com o desfile. O João Santana foi extremamente didático, mas o que faz, por exemplo, gente que vive de bajulação e é exatamente esse o governo Lula? Tem uma bajulação do Supremo num acordo de consorciados pelo poder. Tem uma bajulação da imprensa, de parte da imprensa, porque a SECOM faz investimentos ali com publicidade oficial. Basta ver os valores que foram destinados a algumas emissoras, entre as quais a que fez o desfile, por exemplo. Estava ali no ar o certo constrangimento de comentar aquele culto à própria imagem patrocinado com dinheiro público e tudo mais, porque, sim, houve a distribuição por parte da Embratur ali de recursos. Não poderia deixar a escola de fora, mas espera um pouquinho, qual era o enredo dela? Isso combina com o governo? Bom, enfim, essas questões todas. Ou seja, estava tudo muito claro. O rebaixamento, acho que Augusto, eu só vou ampliar. Quarta-feira de cinzas do governo, acho que vai até outubro, viu? Vai. Outubro inteiro, porque, como advertiu o João Santana, do ponto de vista eleitoral, foi, se é que podemos usar essa expressão, um tiro no pé. Mas o arrogante que se imagina dono do Brasil, como este governo se imagina, e o próprio Lula, a Janja, imagina só, o Lula e a Janja, segundo o próprio ator que interpretou Lula num dos carros alegóricos ali, diz que recebeu o convite de Janja e de Lula, ou seja, eles se envolveram diretamente com o desfile. Sem contar que a carnavalesca, ou seja lá quem tenha tido a ideia do enredo, ela coloca tudo que o Lula... se não me engano, no samba enredo tem uma frase sem anistia. Imagina só se isso cabe no carnaval. Carnaval foi criado para fazer piada com político, não para exaltar político. Dá errado. Mas a história do carnaval é essa. Você tem ali, né, desde bonecos de Olinda até todas as marchinhas carnavalescas de antes. Ou seja, é piada, tem que ser uma manifestação intrinsecamente popular. Mas quando você está no poder, se imagina dono de tudo e de todos, como este governo em algum momento se imagina, porque tem um aliado no STF, o Congresso com verbas para cá, verbas para lá, o presidente da Câmara, o presidente achou que nada iria acontecer. Esqueceu de combinar com o povo. O povo, Sua Excelência, a autoridade do interesse público manifestada pelos cidadãos. Esses mesmos cidadãos que vão votar em outubro, lembrando de cada ameaça, de cada ofensa que se fez aos conservadores, aos eleitores que não escolheram o Lula, ao agronegócio, aos evangélicos, ao modo de vida de quem defende os seus próprios valores familiares, não quer o governo dizendo o que ele pode e o que não pode fazer. Os cidadãos se manifestaram. Aliás, neste caso, não só na Avenida, como também ali os jurados da Liesa, né, da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que levam a sério uma festa como essa. André Marcília, quarta-feira de cinzas indigesta para o PT, para o presidente Lula, escola rebaixada e ainda o presidente vai sofrer uma avalanche de ações judiciais na Justiça Eleitoral ao longo dos próximos meses, né? Tudo indica que ações serão apresentadas pela oposição depois do desfile do último domingo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Piotto, Ana, a
toda a audiência. Olha só, esse ponto é importante, né? A escola de samba, o samba, ele nasce da irreverência, inclusive, do povo. É uma forma de você tirar sarro das autoridades, realmente, e não exaltá-las. Agora, o Piotr falando, me ocorreu, o Wilson Batista, quando fez aquele samba, o Bom de São Januário, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Era uma espécie de samba combinado com o governo de então, né, para promover o valor do trabalho, etc. E as pessoas cantavam ali, a boca miúda, leva mais um otário, sou eu que vou trabalhar, para brincar justamente até com o próprio samba que tinha sido feito sob encomenda do Estado. Então, o samba tem esse DNA da irreverência, e aqui ele se torna uma real propaganda, uma propaganda ilícita, porque é antecipada. A gente tem propaganda antecipada porque o Lula ainda não está em período eleitoral, a gente tem abuso de poder político porque o Lula desfilou na avenida e então ele se valeu da sua carteira de presidente para aparecer ao vivo nas TVs todas, e também abuso de poder econômico porque ele pagou a escola de samba, deu 1 milhão para essa e outros milhões, no total 12 milhões para todas as escolas de samba. Ou seja, nós estamos diante de sérios, graves ilícitos, descarados ilícitos. A gente não teve só uma propaganda eleitoral antecipada, a gente teve uma escancarada propaganda eleitoral antecipada que deveria, ou poderia, ou deverá. Vamos torcer para o TSE fazer isso na inelegibilidade do Lula. Se é que ele já, com esse rebaixamento, não está antevendo o rebaixamento também nas urnas no final do ano. Agora, sobre a Acadêmicos de Lula, né, a escola, como chama? Acadêmicos de Niterói. Volta para Niterói. Volta para Niterói, e eu fico aqui imaginando ou torcendo para que dessa vez o Lindenberg não resolva levar esse caso para o STF. Porque só falta agora o Lindenberg achar que é necessário recorrer ao STF sobre esse julgamento. E o ano que vem, a gente viu até ontem, né, aqui no print, o Arruda Botelho está disposto a pagar outra vez para a escola sair. Então, sim. Eu espero que o Arruda Botelho não tenha esse valor disponível para a gente não sofrer novamente. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Nossa audiência participando bastante nesta quarta-feira. Deixa eu aproveitar já para compartilhar o que disse a Marta Alves no nosso chat. O Lula acabou com o Carnaval do Rio. Não falaram de escola de samba nenhuma, só da de Niterói, Acadêmicos de Niterói, que acabou rebaixada com essa homenagem ao presidente Lula, Ana. Foi só uma nota 10 que eles receberam no quesito samba enredo, e ainda sofreram ali uma penalidade por conta do carro alegórico bem no final do desfile. Boa noite. Bom, a nota 10 deveria ser para corrupção também, né? Porque é o campeão da corrupção no Brasil. Boa noite, Paula, Piotr, professor Marcília, querido mestre Augusto, estávamos com saudades. Boa noite à nossa audiência. Paula, vocês já tocaram em todos os pontos que eu tinha anotado exatamente aqui. Além de multas, eu acho que pode vir também um rebaixamento diante da opinião pública, porque existem pessoas que não são bolsonaristas, que não são lulistas, são pessoas que votam ali, né? Aqui nos Estados Unidos a gente chama de independentes, que votam com um partido, votam com outro, e que gostam dessa independência política, e muita gente não gostou da ala que retratou os conservadores, os evangélicos e o agro em tom pejorativo, em latas de conserva, aquela explicação toda também no encarte da escola, né, dizendo, né, ali os evangélicos naquele tom bem de deboche. Então eu acho que tudo isso é o preço que eles decidiram, é o preço que eles estão pagando pelas ações que eles decidiram tomar, né? Como o ex-marqueteiro do PT disse, né? Não, é uma linha muito tênue, mexer, né? Colocar carnaval e política, e eles avançaram essa linha. Agora, para finalizar, Paula, tem um outro ponto também que eu acho que é interessante
a gente mencionar, que foi a pressão popular em relação ao deboche feito não apenas aos conservadores, evangélicos, ao agro, mas também, né, uma escola de samba que se propõe a mostrar a vida e o legado do Lula, e que mostra Bolsonaro na cadeia, que mostra um palhaço Bozo, que mostra Alexandre de Moraes, que mostra Temer, que mostra Dilma, Temer roubando a faixa da Dilma. Eu acho que houve uma pressão popular também, até em cima dos próprios jurados, no sentido de vocês têm que julgar o que de fato aconteceu, ou vocês também vão passar a mão aí na cabeça e fingir que nada aconteceu. Vocês serão técnicos, porque muitos desses jurados eram professores universitários, inclusive, que a gente sabe que tem ligações com a esquerda no Brasil. E eu acho que a pressão popular também foi para cima dos jurados. Eles devem também ter visto que, peraí, nossa vontade ou opinião política não vai poder entrar na frente de qualquer mérito técnico no desfile das escolas de samba. E eu acho que isso, em algum momento, deve ter ficado na cabeça deles também. Quer complementar, Augusto? Quero, por favor. Diga. Olha só, nós estamos comentando aqui que tem jornais estatizados que ainda acham que o que não é publicado por esse jornal, não é divulgado nas redes, né, no digital, não aconteceu. O Globo, quando acabou a apuração, você já adivinha, você já sabe qual vai ser o destaque. A escola que ganhou e logo em seguida a que caiu. Até porque a segunda escola que caiu nesse ano foi a Portela, uma escola tradicionalíssima. Então, o Globo não deu. Isso aí, o Globo dividiu o noticiário numa página, que dividiu o noticiário entre vários assuntos, e esse não constava. Daqui a pouco acaba entrando, porque é uma notícia. Mas eles estão segurando como se fosse possível adiar o que já aconteceu. Isso aí o Globo, até que ele publicou que o primeiro comício pelas diretas já era parte dos festejos pelo aniversário de São Paulo, ele achava isso. Aí começou aquela gritaria, né? O povo não é bobo, acabou a Rede Globo e nós vimos as consequências. A fase da negação. Mas cuidaram da plateia em seu começo. Aí certamente o PT, que não perde essa chance, é cuidadoso, botou gente ali para pelo menos não vaiar. A escola de samba, que entre outras atrações tinha o casal Lindbergh e Gleisi, que é um convite à vaia, né? Aliás, o Lindbergh, que inventou o comício em lugar movimentado sem plateia, ele deve ter ficado mas felicíssimo com a plateia que não o vaiou, e tinha gente lá no começo. Eu já assisti a alguns desfiles na Sapucaí. Uma das coisas muito interessantes é que o povo que está na arquibancada, ele entende quais são os quesitos e sabe quais são os critérios. Você não engana o povo, você vê lá aquela gente humilde e tal, eles sabem direitinho porque uma nota em evolução é baixa. Então não dá para enganar. E os jurados nem tentam, por muito menos já saiu cada briga entre escola de samba que ficou para a história. Então eles sabem o que fazer. O que houve foi um fiasco porque não entendeu que política e uma festa popular tão espontânea não combinam. A música mais famosa talvez seja de carnaval, a do Getúlio Vargas, né? Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Só que essa música não foi feita a pedido do Getúlio nem pelo Getúlio. É uma coisa que surgiu espontaneamente e virou sucesso no carnaval e que ele voltou ao poder. É isso que acontece. Muito raramente. Ninguém se atreve a isso. Os políticos do interior não brincam com isso, porque
é o momento em que o brasileiro se solta e diz o que acha. E, finalmente, é o seguinte, o Lula não combina com escola mesmo, hein? Nem escola de samba. Piotr, a gente exibiu ali a advertência do ex-marqueteiro do PT, João Santana, mas eu queria trazer também uma apuração do Lauro Jardim, do Globo, dizendo que as pesquisas que o Palácio do Planalto teve acesso em relação ao desfile da Acadêmicos de Niterói apontam para uma direção. Aspas, foi catastrófico para Lula o desfile da Acadêmicos de Niterói. Essa foi a apuração. E aí trago o que teria dito um líder petista ao jornalista, aspas, todo um trabalho de aproximação com os evangélicos foi jogado fora em relação àquela ala que retratou a família tradicional em latas de conserva. Quer dizer, deu uma azedada também no PT e no Palácio do Planalto e agora termina com chave de ouro com o rebaixamento da escola. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.